A partir de agora, a negociação entre Flamengo e Léo Ortiz toma novos rumos. Estreia de Matias Vinha no Mengão. Tá todo mundo perguntando, Flazoeiro, ele já joga domingo? Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, tem muita coisa para falar. Vou começar o vídeo falando sobre Lázaro, jogador cria da base do Flamengo aí que está em negociação para voltar para o Brasil e ir para o Palmeiras. O Palmeiras está negociando um empréstimo do jogador de 21 anos com o passe fixado aí em 15 milhões de euros, o que daria hoje algo na casa dos 80 milhões de reais. O jogador está no Almeria da Espanha, não tem tido muitas oportunidades por lá, e aí vê como uma possibilidade voltar para o futebol brasileiro e atuar pelo Palmeiras. Falando ainda sobre garotos da nossa base que foi para a Europa, o Flamengo levou aí uma bagatela de 3 milhões e meio de euros, 19 milhões de reais, agora no valor fechado, pela venda, né, a transferência do Otávio, do Famalicão, para o Porto, lá em Portugal. O jogador se destacou no Famalicão, foi contratado pelo Porto, e o que a gente deseja aqui é que esse garoto tenha muito sucesso, tenha muita felicidade na vida dele e que ele consiga jogar muito bem pelo Porto. Falar agora de arbitragem definida para o jogo Flamengo e Vasco no próximo domingo no Maracanã. Dirigentes do Flamengo e do Vasco foram hoje à FERJ para decidirem, junto com a FERJ, o árbitro do jogo. Tá rolando, gente, no Campeonato Carioca, assim, polêmicas de arbitragem. Talvez a gente não tenha colocado muito foco nisso, porque o Flamengo jogou o primeiro jogo contra o Audax sem nenhum problema, jogou agora contra o Sampaio Corrêa também sem muitos problemas, mas eu acho que rolou um problema aí do Vasco no jogo contra o Bangu, eu não sei muito bem o que se passou, sei que rolou alguma coisa no jogo Vasco e Bangu aí, o Vasco fez nota, o árbitro foi afastado. E daí o que acontece é o seguinte, o Vasco tanto fez como tanto fez, que agora a FERJ hoje chamou representantes do Vasco, representantes do Flamengo, para juntos lá decidirem a arbitragem para o jogo do próximo domingo. E o jogo, quem vai apitar o jogo no domingo vai ser Wagner do Nascimento Magalhães e o árbitro de vídeo será o Bruno Arleu de Araújo. Vale lembrar que esse jogo, por ser um clássico, tem VAR e de agora em diante todos os jogos dos times grandes também terá VAR. Foi até uma recomendação aí que o Vasco fez, ou por conta dessas reclamações aí do Vasco com os últimos acontecimentos aí dado ao Vasco da Gama. Bom, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre a situação do Matias Vinha, porque cara, o que eu estou recebendo de pergunta sobre o Matias Vinha, Flazoeiro, o Vinha vai estrear domingo? Flazoeiro, o Vinha joga contra o Vasco? Gente, não. O Vinha não estreia no domingo e não joga contra o Vasco. Por quê? Primeiro, o jogador não foi apresentado oficialmente, não teve aquela entrevista coletiva ainda oficial. Eu nem sei se o nome dele, mas eu acho que não. O nome dele ainda não foi publicado no BID, que é o Boletim Informativo Diário. E outra coisa, e aí é a coisa mais importante dentre isso tudo, o Vinha, ele ainda está fazendo um tratamento de transição. O departamento médico do Flamengo está tomando muito cuidado com o Matias Vinha. Para quê? Para não colocar o jogador para jogar antes, para não colocar o jogador para poder meio que queimar uma largada e ele ter uma lesão mais séria e o Flamengo ficar mais tempo sem ele. Então o Flamengo está respeitando todo o processo de transição do Matias Vinha, aproveitando também que a gente está jogando só o Campeonato Carioca. O Flamengo está aproveitando isso
e quem deve jogar na lateral esquerda no próximo domingo é o Ayrton Lucas. Flazoeiro, quando o Vinha será apresentado? Acredito que na próxima semana. Por quê? O Flamengo chegou ontem, folgou ontem, se reapresentou hoje. Treina hoje sábado, hoje e sábado joga domingo. Acredito que na próxima semana o Departamento de Comunicação do Flamengo deve informar sobre a apresentação do Matias Vinha. E logo depois a gente vai saber qual é a real condição física dele, quando ele vai estar aí à disposição do técnico Tite para poder estrear na lateral esquerda do Mengão. Falando sobre o jogo de domingo ainda, o Maracanã vai ser reaberto depois de 45 dias, mais ou menos, né? 40 e poucos dias, quase 50 dias sem um jogo oficial. O último jogo oficial foi no dia 6 de dezembro, o jogo foi até o jogo do Fluminense, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Hoje, vazaram algumas fotos do gramado do Maracanã e um pedaço ali, né? Acho que uns 10% mais ou menos do campo de jogo, no setor norte, está muito ruim o gramado. Por quê? Foi montado um palco, teve 2 shows no Maracanã, teve o show da Ivete Sangalo, teve o show do Paul McCartney, e depois disso, o gramado ficou ali, passou por um tratamento muito rápido para ter o Jogo das Estrelas, e depois o gramado entrou num processo de cuidados e tratamentos para que ele pudesse chegar agora no estado que ele está. Gramado, 90% bom, 10% de regular para ruim, mais próximo do ruim. E aí a gente sempre fala que é um problema quando você pega um show e você coloca no Maracanã. Você vai ter problema, como estamos tendo problema agora com 10% do gramado que não está em um bom estado. É isso, a vida como ela é, o gramado está lá. Depois de 40 dias, né, mais de 40 dias, quase 60 dias fechado, ainda não está numa condição boa por causa dos 2 shows que a gente sabe que atrapalhou e atrasou muito a recuperação e o estado do gramado do Maracanã. É isso, é o certo pelo certo. Aqui a gente não tem ladainha. Fala agora do Léo Ortiz, porque a negociação entre Flamengo e Léo Ortiz começa a tomar um novo rumo. Por quê, Flazoeiro? Vou explicar a vocês, e era até o que o Flamengo estava esperando acontecer para partir mais agressivo para essa negociação. Hoje, agora, está se fechando a janela de transferência europeia. Então, essa era meio que a moeda de troca, eu não sei se eu posso falar essa palavra, ela era meio que a carta na manga, essa é a palavra, do Red Bull Bragantino com o Flamengo, que dizia assim, não, mas pode chegar uma proposta da Europa. Se a gente vender o Léo Ortiz para o Flamengo, a gente pode estar deixando de vender ele para a Europa se chegar uma proposta. A janela está fechando. E aí não chegou essa proposta pelo Léo Ortiz. O Léo Ortiz ele continua no Red Bull Bragantino. O que isso quer dizer, Flazoeiro? Quer dizer que, a partir de agora, o Flamengo vai ter a oportunidade de ir mais agressivo e essa carta na manga que o Red Bull Bragantino tinha, ele passa a não ter mais. Isso vai dar um novo rumo na negociação. Isso vai fazer a negociação tomar novos rumos e, quem sabe, até acelerar. E quem sabe, até andar mais rápido e a gente ter o Léo Ortiz já no Flamengo. Já é esperada uma reunião lá em São Paulo entre Marcos Braz, Bruno Spindel e os dirigentes do Red Bull Bragantino para definir a situação, para poder bater o martelo. Como eu já falei aqui, o Léo Ortiz também já falou, essa novela já tá chata para todo mundo quer que ela acabe o mais rápido possível, todo mundo quer resolver logo, inclusive o próprio Léo Ortiz. Ele deu uma entrevista, ele falou, cara, isso tem que ser resolvido o mais rápido possível para todo mundo, e tem que ser resolvido mesmo o mais rápido possível para todo mundo, é o que a gente espera. Bom, para terminar o vídeo aqui, Flamengo reapresentou hoje, treina amanhã, joga domingo contra o Vasco, como eu já tenho falado desde quarta-feira. A gente teve alguns testes, agora é uma prova. Esse jogo contra o Vasco a gente não pode perder, tem que entrar, tem que ganhar, tem que vencer. É um clássico, 50 mil ingressos vendidos para essa partida. 7 da noite, domingo, o Maracanã vai estar lá pulsando e é claro que a gente vai estar acompanhando e trazendo para vocês todas as informações desse jogo no próximo domingo. Então, só para explicar, negociação com o Léo Ortiz. A partir de agora, toma novos rumos com o fechamento da janela europeia. E aí, meu amigo, essa reunião de Marcos Braz com os representantes do Bragantino pode selar a qualquer momento a negociação. Eu vou ficando por aqui.
Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, porque ajude muito no nosso trabalho, ajude muito no nosso crescimento e é muito importante para nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!